está afirmando. Por isso, eu aproveito para parabenizar e agradecer ao mesmo tempo e chamar a atenção de, na hora de votar, votar com a consciência, votar com a responsabilidade, com o compromisso que o voto tem. Votando em quem tem identidade, compromisso, trabalho prestado, né, da nossa sociedade. E, em especial, possa estar defendendo os nossos direitos na Câmara de Vereador ou na execução dos programas e projetos do Executivo. Deputado, é o seguinte, que Jacques Wagner, Rui Costa demonstraram apoio a Tânia Ochida, só que o PT daqui está apoiando o candidato do MDB, Didi. No caso, a sua postura e o PT em si, qual é a posição realmente do PT? Eu sou partido, sou fundador desse partido, minha filiação no partido estadual é número 200, né? Estou na história desse partido desde a sua fundação. Eu costumo sempre dizer, o PT não nasceu em São Paulo, ele foi projetado na Bahia. Eu costumo dizer que ele foi germinado na Bahia, e quem não sabe dessa história, porque acompanha nesse processo, né? Foi exatamente em 79, num congresso de petroleiros, no gasômetro em Salvador, que surge a sugestão e a tirada de um primeiro grupo de pessoas para pensar e elaborar um projeto para consolidar um partido que defendesse os interesses da classe trabalhadora e da sociedade civil organizada. Porque até ali, o que a gente tinha, pela força ainda do restígio da ditadura militar, né, um bipartido. Ou seja, de um lado era o campo da oposição, né, com o MDB, um verdadeiro guarda-chuva que abrigava a todas as correntes políticas e ideológicas do nosso país, de pensamentos sociais, entre outras, e do outro lado, né, a arena, que abancava praticamente a classe, né, da elite burguesa, do feudo, né, promovia e conduzida muitas vezes pelo grande latifúndio, né, e pelo setor empresarial desse nosso país, e restígio ainda do processo da ditadura militar, e que comungava com uma sociedade cada vez mais exclusiva, né, em que, e excludente ao mesmo tempo, em que o pobre cada vez mais pobre para que o rico se tornasse cada vez mais rico, que ainda é a concepção da grande elite nesse país, que é um erro tático muito grande. Mas, naquele momento, a gente surgia por aí. Depois, no ano seguinte, 80, eu participei do Congresso Nacional dos Metalúrgicos, no ABC Paulista, onde foi, né, aprovada a primeira carta de intenção com o primeiro estatuto do Partido dos Trabalhadores. E de lá para cá, nós retornamos com a tarefa de organizar o PT, que é fundado exatamente em 2001, né, quando a gente consegue consolidar o número, né, mínimo necessário exigido por lei para consolidação do partido. Então, venho dessa história. Então, estou falando um pouco da minha história para poder dizer qual é a minha posição no município. Qual é a minha posição? Eu sou partido, e como partido eu vou estar aqui do lado do Partido dos Trabalhadores, né? O partido vai estar apoiando uma candidatura para governo do município, para prefeito e prefeita, e eu estou consolidando esse apoio, né? Eu digo que aqui eu sou 15, tanto é que eu não subi com minha estrela, tirei dentro do carro. Eu estava com a estrela com 13 no meu peito e vim para essa entrevista deixando no carro, né? Porque aqui eu teria que postar o 15 em respeito ao meu partido, né? Bom, federação, e a federação, que olha, nós estamos incorporados, que compõe o PCdoB e o PV. Mas compreendo também a posição do governo, né? O governo ele tem que ser um pouco mais amplo, e tinha sido tirado uma estratégia política para o posicionamento do governo. Qual era a estratégia política? Aonde o PT tivesse com candidatura própria, em condição de disputa real, o governo era o PT, como está sendo em vários municípios, Camaçari, eu posso citar vários outros municípios aqui, em que a posição do PT. Dias d'Ávila, inclusive, em que tomou uma posição muito firme para manter a candidatura da companheira e ex-prefeita do município por duas gestão, Jussara Massa, né, que é a candidata do PT. Mesmo o PT rompendo, rachando uma parte, indo apoiar uma outra candidatura, mas o governo se posicionou, assim como o partido a nível estadual se posicionou com muita determinação no apoio dessa ideia, cumprindo essa diretriz que foi estabelecida. Aqui
né? E assim, também foi tirado que aonde tivesse um partido da base aliada governando, né, se respeitaria esse processo do governante da base aliada. Aqui nós passamos um momento de instabilidade. O PT, num determinado momento, estava construindo uma candidatura, depois não consolidou essa candidatura, voltou, retirou a candidatura, depois volta com a candidatura, e, em compensação, vamos chamar, o lado governista do município, prefeita, atrelada a um partido da base aliada, que é outra reivindicação, onde tivesse uma gestão da base aliada consolidada, o governo estaria apoiando a base aliada, né? Como o PT aqui não lançou candidatura, como o PT, né, não se consolidou para uma real disputa, abriu espaço para que o governo tivesse a obrigação de se posicionar na defesa da gestão que está na base aliada. Infelizmente, ou felizmente, a gestora atual está no PSD, né, e, consequentemente, está dentro do processo da base aliada. E o Otto tem sido um grande parceiro, a gente está aqui questionando isso, mas colocando claramente que o que eu chamo de ratada foi exatamente essa: a gente não fazer uma leitura clara do cenário político, né, e dos critérios pré-estabelecidos como partido. E, por consequência, a gente, né, não teve a condição real, não acumulou força suficiente para fazer essa disputa com o nome do PT. Né? Mas, né, a gente não está fugindo da briga, a gente não está saindo do páreo. Reconheço que o governador esteve aqui, né? Acho que o governador não. Quem esteve aqui foi Rui Costa e Wagner também veio, Rui Costa e só Rui. Só foi. Foi, então, e já de sola foi no dia da conversa. e fez a negócio, e faz Wagner tem tido uma postura muito ética nessa questão, não tem entrado nesse embate, muito pelo contrário. Quando tem ido para o embate, tem ido favorecer o Partido dos Trabalhadores. Eu sou testemunha disso, né? Cara, depois dessa eleição na Bahia, será que o PSD continuará com o PT, visando a eleição de 2026? Bom, é sempre uma grande incógnita, né? A gente não pode fazer uma previsão, né, agora. Mas, assim, o PSD, sob a condução de Otto, ele tem tido uma postura muito ética, né? Nesse último episódio de formação da sucessão de Rui, demonstrou isso. Se ele quisesse dar um golpe ou retomar o processo, ele teve nas mãos as condições, quando ele chegou a ser cogitado para ser o nosso candidato. E ele teve a postura ética de não aceitar, né, e ajudar e ajudar a construir, né, o nome do governador Rui, ou do governador Jerônimo, como indicação do ex-governador Rui. Então eu acho que o processo não é esse. Eu acho que o processo da disputa política ele vai mais além. Eu acho que o PT está errando. Eu não estaria aqui para dizer que a gente só acerta quando o PT não formulou uma estratégia mais eficiente para ampliar, né, as suas bases nos municípios. Eu tenho dito isso, estou falando aqui publicamente, porque eu já disse isso em fóruns nossos do partido, em fóruns internos, inclusive, como estratégia. Né? A gente pode citar como exemplo a minha região, a região metropolitana, que a gente tem chances reais de sair com 4 ou 5 prefeituras, né? E a gente não potencializou isso. Pode até sair, querido, porque a vontade do povo é de mudança. Exemplo de Camaçari, exemplo de Candeias, né? Exemplo de outros municípios, mas a gente poderia estar numa situação muito mais confortável se tivesse traçado uma política estratégia para esse fim. Eu estou falando da região metropolitana, mas assim é aqui o entorno de Feira de Santana. A gente tem uma candidatura crescendo bastante, a de Zé Neto, potencializando inclusive uma real disputa, com chances reais de ganhar até no primeiro turno, segundo as 2 últimas pesquisas, mas o entorno de Feira de Santana foi muito mal trabalhado no contexto de fortalecimento do partido. E isso a gente não pode negar. Eu não estou aqui querendo crucificar ninguém. Onde está o erro é nosso, do partido. Não é dos companheiros que estão nos municípios traçando a política, sabe? Não é da direção específica estadual, é de todos nós. Nós nos sentamos no momento preciso para montar uma estratégia política. Aí a gente não pode se queixar porque outros estão fazendo. Eu acho que o PSD é um dos partidos que melhor tem operado na estratégia política. Não vou negar isso. Sabe? Teria até leviano eu tentar extrair isso do contexto da política. Né? Eu acho que essa é uma questão. O campo da esquerda que tramita no nosso palanque,
PT, PCdoB, PSD, né, ainda não conseguiu encontrar um eixo de consolidação, e o PV ainda não conseguiu encontrar um eixo de consolidação. Essa é uma realidade, sabe? Não é? E isso tramita por fora aqui nos partidos que são da base, que estão na mesma plataforma ideológica, mas que faz um recorte mais à esquerda, que é o caso do PSOL, é o caso da Rede, e que a gente precisa estar dialogando constantemente com esses companheiros para a gente construir essa sociedade que nós acreditamos, que eu vou repetir, que é a sociedade igualitária, que é um projeto de nação, de governo, que seja, né, democrático, mas que, acima de tudo, priorize o cidadão, né, o desenvolvimento social, a redistribuição da renda nesse nosso país, especialmente nesse nosso estado e nos nossos municípios. É inaceitável que um município como o nosso tenha pouquíssimos ricos, né, e a grande população, né, pobre. Né, um município que tem uma receita significativa, que tem 230 milhões anual. anual, que tem, acima de tudo, uma linha produtiva, um pouco de incentivo de programa e projeto, isso aqui se transforma nos maiores polos de produção agrícola de toda essa região, sem incentivo, sem programa definido, sem incentivo, sem programas definidos. A gente tem aqui, por exemplo, uma produtividade de agricultura familiar que é referência, né, na hortifruti, né? Nós temos aqui, principalmente hortigranjeiro, nós temos aqui, né, o crescimento industrial que precisa ser melhorado, esse parque industrial que é, né, que absorve mão de obra, que dá emprego, que fixa recurso para o município. Então, é um município próximo, um município que está geograficamente muito bem localizado, à margem da maior rodovia, né, do estado, que é a 324, 324, e também cortado pela segunda maior, que incluindo as duas juntas, são as maiores rodovias do Brasil, que é a 101. Né? Sem contar que é um município que está localizado numa região que eu posso chamar de metrópole. Daqui você tem relação com vários outros municípios dessa região. Então, o centro comercial do nosso município poderia ser, sabe, né, um dos maiores centros comerciais depois de Feira de Santana nessa região. É só ter programa, projeto e investimento para tal. Né? Porque se você tem essas facilidades físicas e geográficas, sabe, e essa tendência natural do desenvolvimento industrial e comercial do nosso município e da produção do campo, né, aqui pode sim se tornar um grande centro comercial para essa região. Então, além né, de ser uma cidade que tem um histórico que precisa ser trabalhado, né, todo um legado de conhecimento histórico, cultural, que precisa ser trabalhado para fortalecer um outro segmento, que é o segmento turístico, que a gente sabe muito bem que atende a esse processo. Então, a gente está entrevistando Bira Coroa, deputado estadual pelo PT. Bom, se não me interromper, eu falo a tarde toda. Vai me dando futucadas e faça as perguntas.